Antigamente, placares elásticos eram naturais em partidas de futebol, e embora as goleadas fossem frequentes, algo que também chamava atenção eram as atuações individuais, com muitos jogadores balançando as redes 5, 6, 7 e até mesmo 10 vezes em um mesmo jogo. Até hoje, muitas dessas atuações nunca foram superadas, e acredito que muito dificilmente alguém possa superar. Afinal, a coisa mais difícil de se ver é algum jogador fazer 5 ou mais gols em um mesmo jogo no futebol atual. Nesse vídeo você vai conhecer o jogador do seu time do coração que mais fez gols em um único jogo, considerando apenas partidas oficiais válidas por campeonatos, desconsiderando jogos treinos e de caráter amistosos. O América Mineiro na década de 20 foi o time mais forte do estado de Minas Gerais, tendo abocanhado 10 títulos estaduais em sequência nos primeiros anos do século 20. Um dos destaques do América foi o atacante Sátiro Taboada, que em 1928 quebrou o recorde de gols em um mesmo jogo com a camisa do Coelho. Na goleada de 14-0 sobre o extinto Palmeiras de Belo Horizonte, Sátiro balançou as redes nada menos que 9 vezes, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Essa é também a maior goleada de todos os tempos do América. Em 1929, o Atlético Mineiro terminou com o vice-campeonato estadual. Durante a campanha, o Galo aplicou estrondosas goleadas, e em uma dessas goleadas, o clube atropelou o Palmeiras de Belo Horizonte pelo placar de 10-2. Nesse jogo, o atacante Jairo entrou para a história do Atlético como recordista de gols em um único jogo, ao fazer 9 dos 10 gols atleticano. Na época conhecido como Palestra Itália, o Cruzeiro foi o grande campeão mineiro de 1928, e a campanha do clube foi extremamente arrasadora, com um ataque faminto que marcou quase 100 gols em apenas 16 jogos. Durante a campanha, o Palestra enfrentou a extinta equipe do Alves Nogueira, e o placar foi um massacrante 14-0, e nesse jogo o atacante Ninão fez nada menos que 10 gols. Essa foi também a maior goleada de todos os tempos do Cruzeiro. Em 1915, nos primórdios do futebol paraense, o clássico Remo vs Paysandu já demonstrava que seria bastante acirrado. Afinal, os dois clubes brigaram pelo título estadual naquela temporada, com o Remo levando a melhor. A campanha do Paysandu ficou marcada pela massacrante goleada para cima do Brasil Sport de Belém, com o placar terminando 17-1 para o Papão. E nessa partida, o jogador inglês Gilly, que atuava tanto como lateral quanto como atacante, fez 9 dos 17 gols. Infelizmente não foi encontrada nenhuma foto do jogador e nem do escudo do Brasil Sport. Em 1978, o clube do Remo foi campeão paraense, ao derrotar na final o arquirrival Paysandu, e o grande destaque do Leão durante a campanha foi o atacante Bira, que tinha o curioso apelido de Bira Burro. Grandes goleadas marcaram a campanha do Remo, e numa delas o clube derrotou o Liberato de Castro por 10-0. E nesse jogo, o atacante Bira, tido como um dos grandes ídolos da história, balançou as redes 8 vezes, recorde até hoje jamais igualado por nenhum outro jogador do Remo. Se for levar em conta jogos amistosos, o maior artilheiro do Bahia em um único jogo foi Dadá Maravilha, que fez todos os gols da vitória de 6-2 sobre o 7 de setembro de Pernambuco, em amistoso disputado em 1981. Só que, como já mencionado lá na introdução, apenas jogos oficiais de campeonatos entram no levantamento, então foram 2 os que fizeram 5 gols em um único jogo pelo tricolor. O primeiro foi Gambarota, que em 1933 fez 5 na goleada de 9-0 do Bahia para cima do Guarani de Salvador. Em 1976, foi a vez de Mickey fazer 5 na goleada de 9-0 para cima do Leônico, e ambos os jogos foram válidos pelo Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano de 1944 foi vencido pelo Bahia, e a posição final do arquirrival Vitória foi a 4ª colocação de 6 clubes participantes. Mesmo sem ter brigado pelo título, o Vitória aplicou uma estrondosa goleada para cima do vice-campeão baiano, que em 1944 foi a equipe do Galícia. O placar foi de 9-1, e nesse jogo o atacante Siri balançou as redes 7 vezes, recorde esse jamais igualado por nenhum outro jogador do Vitória. O Campeonato Carioca de 1909 foi a 4ª edição disputada até aquela época, e dos ditos 4 grandes do estado, apenas Botafogo e Fluminense marcaram presença, já que Flamengo e Vasco só foram criar seu departamento de futebol anos depois.
O título ficou com o Fluminense, mas foi o Botafogo quem chamou mais atenção naquele campeonato, e o motivo foi devido à goleada de 24-0 aplicada sobre o extinto Mangueira. E nesse jogo, o atacante Gilbert Rime fez nada menos que 9 gols. Essa, além de ser a maior goleada da história do Botafogo, é também a maior de todos os tempos no futebol brasileiro. Em 1950, o Flamengo foi até Campos dos Goytacazes enfrentar o time do Campos em jogo amistoso, e o placar final terminou 13-1 para o rubro-negro. E nesse jogo, o atacante Durval balançou as redes 7 vezes, recorde de jogador com a camisa rubro-negra. Porém, como já citado, amistosos não entram no levantamento, e oficialmente em jogos válidos por campeonatos, foram 3 os jogadores que fizeram 6 gols pelo Flamengo em um mesmo jogo. O primeiro foi Nelson, que fez 6 na goleada de 16-2 do Flamengo para cima do River em jogo do Carioca de 1933. Em 1940, em jogo do torneio Rio-São Paulo, Leônidas da Silva fez a cena na goleada de 9-1 do Flamengo sobre a Portuguesa. E em 1979, em 2 jogos do Campeonato Carioca, Zico fez a festa, primeiro na vitória de 7-1 sobre o Goytacás e depois na também goleada de 7-1 para cima do Niterói. O Campeonato Carioca de 1941 foi disputado ponto a ponto entre Flamengo e Fluminense, e no final foi a equipe tricolor quem acabou ficando com o título. Durante a campanha, o Fluminense chegou a golear o São Cristóvão por 9-0, e o grande destaque dessa partida foi o atacante argentino Luiz Maria Rongo, que balançou as redes 6 vezes, recorde de um tricolor na história. Edmundo é apenas o 10º maior artilheiro da história do Vasco, com Roberto Dinamite e Romário ocupando as 2 primeiras posições, mas quando o assunto é fazer mais gols em um único jogo, ninguém supera o recorde do animal em 1997. Na ocasião, o Vasco atropelou o União São João de Araras pelo placar de 6-0, e todos os gols foram marcados por Edmundo. Antônio Lopes, então treinador do Vasco, declarou que Edmundo, após fazer o 4º gol, pediu substituição, mas o técnico não quis tirá-lo da partida, prevendo que ele ainda faria mais gols. Vale também destacar que Edmundo ainda perdeu um pênalti, podendo ter o seu recorde ainda maior. O Campeonato Paranaense de 1942 foi vencido pelo Coritiba, e na final o Coxa levou a melhor sobre o Ferroviário. Durante a campanha, o clube chegou a enfrentar a equipe do Jacarezinho, e o placar do jogo foi um chocolate de 10-2, com o atacante Neno fazendo nada menos que 7 gols, recorde de um jogador coxa branca jamais igualado até hoje. Foi em 1949 que o Atlético Paranaense ganhou o apelido de Furacão, e o motivo foi por conta da ótima campanha no Campeonato Paranaense, com o clube ficando com o título ao vencer 11 dos 12 jogos que disputou, sendo que todas as vitórias foram consecutivas. Em jogo contra o Água Verde, válido pela 6ª rodada do estadual, o Atlético venceu o adversário pelo placar de 7-3, e nesse jogo, o atacante Neno balançou as redes 6 vezes, recorde esse que perdura até hoje. Vale destacar que ele também é o recordista de gols em um só jogo pelo arquirrival Coritiba. O Paraná foi fundado em 1989 após a fusão das equipes do Colorado Esporte Clube e do Esporte Clube Pinheiros, e já na temporada seguinte estreou na elite estadual. 7 vezes campeão paranaense, o maior artilheiro do Paraná em um único jogo balançou as redes 4 vezes, e foram 2 os jogadores que alcançaram esse feito. O primeiro foi Márcio Nobre, que em 2 oportunidades fez a quadra, a primeira vez em 2001, na goleada de 5-0 sobre o Francisco Beltrão em jogo do estadual, e no ano seguinte, em 2002, na goleada de 5-1 sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Em 2005 foi a vez do atacante Renaldo fazer 4, e a vítima foi o ADAP da cidade de Campo Mourão em jogo do estadual. O maior artilheiro do Ceará em um único jogo balançou as redes 6 vezes, e foram 3 os jogadores que alcançaram esse feito. O primeiro deles foi o atacante França, na goleada de 8-0 sobre o América de Fortaleza, no Campeonato Cearense de 1941. 5 anos depois, em 1946, foi a vez de Antonino fazer a cena, e a vítima foi o Flamengo Futebol Clube. Em 1948, Alfredinho foi além, já que fez 6 gols em um único jogo 2 vezes, o primeiro na goleada de 10-0 sobre o Luso e depois na goleada de 8-0 sobre o América. O Campeonato Cearense de 1938 foi vencido pelo Fortaleza, que àquela altura conquistava o seu 11º título de campeão estadual.
Durante a campanha, o Leão enfrentou a equipe do Iracema Esporte Clube e, sem tomar conhecimento do adversário, meteu uma goleada de 11-2. E nesse jogo, o atacante Fred Alemão, nascido na Alemanha, fez nada menos que 8 gols. Na imagem, Fred é o mais alto dentre todos os companheiros. Túlio Maravilha foi revelado pelo Goiás no final da década de 80, e com apenas 20 anos ele alcançou a artilharia do Campeonato Brasileiro de 1989 ao marcar 11 gols. Em 1991, ele quebrou o recorde de gols em um mesmo jogo com a camisa do Goiás, ao fazer 6 na goleada de 10-1 sobre o Anápolis, em jogo do Campeonato Goiano. O grande campeão daquela edição foi o Esmeraldino, e Túlio terminou na artilharia com 18 gols assinalados. O atacante Zusa não figura nem entre os 10 maiores artilheiros da história do Corinthians, clube no qual defendeu por 5 temporadas na década de 30, mas quando o assunto é mais gols em um único jogo, Zusa aparece isolado com 6 gols marcados na goleada de 10-1 do Timão para cima do Sírio em 1933. O campeão paulista daquela edição foi o Palestra Itália, vulgo Palmeiras, e o Corinthians foi apenas o 4º colocado. Como muitos devem saber, o Palmeiras até a década de 40 era chamado de Palestra Itália, com a alteração para o nome atual acontecendo devido à Segunda Guerra Mundial. Em 1920, o então Palestra foi campeão estadual, e durante a campanha o clube aplicou a sua maior goleada em jogos oficiais, que foi 11-0 para cima do Esporte Clube Internacional de São Paulo. Nesse jogo, o atacante Heitor balançou as redes 6 vezes, recorde esse jamais igualado por nenhum outro jogador do Verdão. Nos anos 60, não existiu time mais dominante e que colocava medo nos adversários como o Santos. Afinal, o clube arrastou os mais variados títulos, desde estadual, regional, nacional e internacional. O grande nome daquele time era Pelé, que fazia gol de tudo quanto é jeito e em abundância. Tanto é que o recorde de gols de um jogador com a camisa do Santos pertence ao Rei. E o feito aconteceu no Campeonato Paulista de 1964, quando o Peixe massacrou o Botafogo de Ribeirão Preto por 11-0, com direito a 8 gols de Pelé. O Campeonato Paulista de 1943 foi vencido pelo São Paulo, que àquela altura conquistou o seu segundo título do estadual. Um dos destaques do elenco tricolor era o polivalente Antônio Sastre, que, natural da Argentina, podia atuar em várias posições dentro de campo, inclusive a de goleiro, no qual arriscava algumas defesas nos treinamentos. Durante a campanha, o São Paulo goleou a Portuguesa Santista pelo placar de 9-0, e nesse jogo o argentino balançou as redes 6 vezes, recorde de jogador com a camisa do São Paulo até então. O Guarani em várias temporadas frequentou a segunda divisão do Campeonato Paulista, seja no século passado, seja no século atual. O Bugre nunca chegou a vencer a primeira divisão do Paulistão, mas em 2 oportunidades conquistou a Série A2, equivalente à segunda divisão, e a primeira vez que isso aconteceu foi lá no ano de 1949. Durante a campanha, o Guarani chegou a vencer o Corinthians de Santo André por 8-0, com direito a 6 gols de Dirceu, feito esse jamais igualado por nenhum outro jogador do Bugre. Em partidas válidas por torneios oficiais, desconsiderando amistosos, o máximo de gols que um jogador da Ponte Preta conseguiu fazer foram 4. Pelo menos é isso que os registros dizem. E como a lista de jogadores é absurdamente grande, resolvi abrir uma exceção e considerar um amistoso nesse tópico da Ponte Preta. Em 1988, em excursão pela Itália, a Ponte Preta enfrentou a equipe do Ospitaletto e, sem tomar conhecimento do adversário, goleou por 12-2, com direito a 7 gols de Wagner de Moraes. O Grêmio é responsável pela segunda maior goleada da história do futebol brasileiro, e esse feito aconteceu em 1912 em jogo válido pelo Campeonato Citadino de Porto Alegre. O Grêmio não teve dó nem piedade do extinto Esporte Clube Nacional de Porto Alegre, com placar final terminando em 23-0, e um tal de Augusto Maria Sisson fez nada menos que 14 gols. O Internacional, até o final da década de 30, havia conquistado apenas 2 títulos do Campeonato Gaúcho, mas a partir de 1940, o clube empilhou vários estaduais em sequência, no que ficou conhecido como o time do rolo compressor. Uma temporada antes, em 1939, o Inter, em jogo válido pelo torneio Relâmpago, já dava indícios do ofensivo time que estava por vir na década de 40. Afinal, aplicou uma goleada de 13-1 no extinto Sociedade Esportiva Sokol, e nesse jogo, o atacante Carlitos balançou as redes 7 vezes, recorde que dura até hoje.
Vale destacar que Carlitos é o maior artilheiro da história colorada com 485 gols. O Náutico é mais um clube brasileiro que tem como maior goleada de sua história um placar que ultrapassou a inacreditável barreira dos 20 gols. E a maior goleada do Timbu foi 21-3 no Flamengo de Recife, em jogo do Campeonato Pernambucano de 1945. Nesse jogo, o atacante Tará fez nada menos que 9 gols, e ao final da competição, o título acabou merecidamente ficando com o Náutico. 7 gols foi o máximo que um jogador conseguiu fazer em um único jogo com a camisa do Santa Cruz, e foram 3 os futebolistas que alcançaram essa façanha. O primeiro deles foi Tará, que fez 7 na vitória de 8-4 do Santa Cruz para cima da Associação Atlética Great Western. Na década de 40, o faminto Eloy de Paula repetiu a façanha 3 vezes, a primeira vez em 1946, na goleada de 11-1 para cima do Great Western, depois em 1947, na goleada de 10-4 para cima do Flamengo de Recife e por fim em 1949, na goleada de 14-0 para cima do mesmo Flamengo de Recife. Em 1976, na goleada de 11-0 sobre o Ibis, o atacante Volney fez 7, sendo o último a alcançar esse feito. A era profissional no futebol brasileiro teve início em 1933, curiosamente 3 anos após a primeira edição da Copa do Mundo, com antes o esporte sendo tratado de forma amadora. Em 1976, o atacante Dário, o Dadá Maravilha, se tornou o primeiro e até hoje único jogador na história do Campeonato Pernambucano a balançar as redes 10 vezes em um mesmo jogo, e na ocasião a vítima foi o Santo Amaro, que perdeu de 14-0 para o Sport. As 2 maiores goleadas da história do futebol brasileiro foram aplicadas pelo Botafogo, que meteu 24-0 no Mangueira em 1909, e pelo Grêmio, que aplicou 23-0 no Nacional de Porto Alegre em 1912. A terceira maior goleada de todos os tempos em jogos oficiais válidos por campeonatos de primeira divisão foi aplicada pelo CSA de Alagoas, que em jogo do Campeonato Alagoano de 1948 meteu 22-0 no Sport Clube Maceió, e nesse jogo o avançado Caio Mário balançou as redes 10 vezes, feito esse que mais tarde foi igualado por Dadá Maravilha no Sport. O Sampaio Corrêa é soberano no futebol maranhense, sendo dono de números feitos jamais igualados por nenhum outro rival. Não pudera, a maior goleada de todos os tempos no estado pertence ao clube, que em jogo do Campeonato Maranhense de 1934 atropelou o modesto Santos Dumont pelo placar de 20-0. Nesse jogo, o atacante Mascote fez nada menos que 10 gols, mas algumas fontes apontam que, na realidade, ele balançou as redes 13 vezes. Porém, como faltam documentos e uma súmula oficial comprovando o fato, apenas 10 gols são contabilizados nessa partida. O feito de Mascote está presente no Museu do Futebol, com uma menção também a Dadá Maravilha e Caio Mário. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e conto com seu like e a sua opinião nos comentários.